Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estudo 50, capítulo 57 e 58 do volume 1 do Livro do Céu. Efeitos da graça da confissão feita a Jesus e renovada várias vezes. No capítulo 57. Quem pode dizer os efeitos desta confissão feita a Nosso Senhor? Sentia-me toda encharcada na graça e ficou-me tão gravada que não posso esquecê-la. E cada vez que me lembro, sinto correr um arrepio nos ossos e, ao mesmo tempo, sinto horror ao pensar qual é minha correspondência a tantas graças que o Senhor me faz. Outras vezes, o Senhor se dignou a dar-me Ele mesmo a absolvição, às vezes tomando o aspecto do sacerdote. E eu me confessava como se eu fosse. Se bem que sentia efeitos diferentes, e depois de terminada, se fazia saber que era Jesus. Às vezes, abertamente, vinha fazendo-se conhecer que era Jesus. Também algumas vezes tomava o aspecto de confessor, tanto que eu acreditava que falava com o confessor e lhe dizia todos os meus temores, minhas dúvidas, mas pelo modo de responder-me, pela suavidade da voz entrelaçada, agora com a voz do confessor e agora com a de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos internos, descobria eu que era ele. Ah, se eu quisesse dizer tudo sobre estas coisas, me estenderia muito. Por isso, termino e ponho ponto. No capítulo 58, fim da narração dessa parte. E nova guerra entre a Itália e a África. Recordo que houve uma segunda guerra entre a África e a Itália. E o bendito Jesus, um dia, cerca de 9 meses antes, me transportou para fora de mim mesmo e me fez ver um caminho muito longo, cheio de cadáveres imersos no sangue, e a rios inundava este caminho. Dava horror ver estes cadáveres expostos ao ar livre, sem nem sequer ter quem os sepultasse. Eu, toda angustiada, disse a Nosso Senhor: o que é isto? E ele: no próximo ano haverá guerra. Servem-se da carne para me ofender, e eu, sobre sua carne, quero fazer a minha justa vingança. Ele disse outras coisas, mas já passou tanto tempo que eu não me lembro. Agora aconteceu que, passado esse período de tempo, começou a se ouvir que entre a Itália e a África haveria guerra. Eu rogava ao bom Jesus que livrasse muitas vítimas
e que tivesse piedade de tantas almas que iam ao inferno. Uma manhã, como o habitual, me transportou fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas de que devia vencer a Itália. Me pareceu encontrar-me em Roma e via os deputados que tinham conselhos sobre o modo como deviam conduzir a guerra para estarem seguros de fazer vencer a Itália. Estavam tão inchados de si mesmos que dava piedade. Mas o que mais me impressionou foi ver que estes tais, quase todos eram maçons, almas vendidas ao demônio. Que tristes tempos! Parecia que propriamente estabelecia o reino satânico e sua confiança em colocá-lo em Deus a punham no demônio. Agora, enquanto estavam deliberando, meu bendito Jesus me disse: Vamos ouvir o que dizem. Então, se pareceu entrar em seu círculo, junto com Jesus. Jesus caminhou no meio e derramava lágrimas sobre seu miserável estado. Quando terminou de deliberar sobre o modo como deviam fazer, vangloriando-se de estar seguros da vitória, Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-os: Confiais em vós mesmos, e por isso vos humilharei. Desta vez a Itália será derrotada. Então, nesse trecho de hoje, esses dois textos, vem ali dando continuidade naquele texto anterior que falava da confissão de Jesus, né, onde ela confessava lá os pecados diretamente a Jesus, aquela confissão geral que ela fez. E aqui é a continuidade para finalizar essa parte. E aí, né, ela vem falando da realidade, né, para deixar explicitada aqui essa realidade da graça, o que é a graça. A graça é esse perdão, né, que Jesus dá, essa misericórdia do coração dele que é derramado na alma que está contrita, que está arrependida pelos pecados cometidos. Então, essa graça é esse derramamento de bens que acontece na alma, que ao se confessar, ali ao se arrepender dos pecados, ela recebe. E essa correspondência à graça é quando realmente a alma, estando arrependida, pede perdão, ela tem a atitude de não fazer mais, de não cometer mais aqueles pecados. Pelo menos os pecados deliberados, não fazer mais de forma com a própria vontade. Então, essa correspondência é realmente rejeitar o pecado, né? Uma vez que se arrependeu, recebeu a graça do perdão, estar ali disposta a não cometer mais o pecado, é essa correspondência que acontece. Jesus levou Luísa para ver os cadáveres mortos ao ar livre. Por qual motivo Luísa precisou ver essas cenas tão fortes? Para compreender, né? Ela precisava tocar, porque na época dela não tinha esse acesso que hoje nós temos às informações de forma tão rápida. Então Jesus ia dando para ela as visões, levava ela nos locais, levava ela diante das realidades, das situações, para que ela pudesse ver e compreender o que realmente estava acontecendo. Então ela via essas realidades todas, ela via, né, nas visões, onde ele levava ela. Então, e ela precisava entender, porque ao ver essas realidades de pecado que o Senhor levava ela para conhecer, era para ela compreender que a necessidade do estado de vítima dela, o quanto que era necessário ela se ofertar ali para poder ser essa alma vítima, para que a justiça não fosse tão fortemente derramada sobre os humanos. Então ela precisava compreender, e para compreender ela precisava ver essas realidades, por isso que ele levava ela. Jesus precisou mostrar essas coisas muito terríveis precisa mostrar essas coisas muito terríveis para a alma que ele está trabalhando nela? Sim, por causa disso, né? Porque é para a alma compreender o por que ela é vítima, o que ela tá, qual que é o trabalho
dessa alma, né? Então, ao ser essa alma vítima que está ali à disposição de Deus nesse trabalho que ele está fazendo, ela precisa conhecer realmente o para quê, né? Dela ser uma vítima, o para quê desse trabalho que ela está ali, nesse sofrimento que ela leva. Então, essa compreensão vem quando ela entende o para quê dos sofrimentos, e nada melhor do que tocar as realidades que ela está ali na sua dor, no seu sofrimento, no seu estado de vítima ali, está trabalhando junto com Jesus para poder sarar aquelas realidades de morte, aquelas realidades de pecado, aquelas realidades de abominações. O que significa estar inchados de si mesmos é estar cheios, né? O inchado ali é o cheio, a pessoa inflada, a pessoa que está realmente ali transbordando de si. É só eu, ali é aquele eu ali mesmo. Eu sei, eu posso, eu faço, eu mando. Então, quanto mais eu, mais a pessoa vai se inchando, mais vai se inflando, mais vai ficando ali grande, né? Se tornando grande, mas de grande de tanto se encher de si. Para que Jesus queria que Luís ouvisse as soberbas dos homens que estavam na reunião da guerra? Para compreender, adentrar ali no pensamento daqueles homens. Porque ao ouvi-los, né, ali ela junto com Jesus ali, né, ela penetrava junto com ele ali nos pensamentos das pessoas, o que elas estavam pensando, o que elas estavam maquinando, planejando, os sentimentos ali, tudo aquilo que envolvia, toda a aura que envolvia aquelas pessoas. Não, ela não só via externamente ali aquela realidade, mas ela, né, com Jesus penetrava nos pensamentos, nas conversas deles para poder compreender o que era essa maldade do ser humano maquinando contra outro ser humano, porque essas maquinações todas que o ser humano vai planejando contra o outro e não considera o outro como uma pessoa também. Então, ela também tocava essa realidade de entender, de compreender. E hoje o Senhor faz com a gente que não somos da mesma forma uma vítima como a Luísa, porque os sofrimentos dela é diferente dos nossos e o estado de vítima dela é diferente do nosso. Hoje o nosso estado de vítima é mais somos vítimas para reparar o coração de Deus. E reparando, tendo atitudes, pensamentos contrários às realidades do que o mundo, né, do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão planejando, do que as pessoas estão falando. Então, na época da Luísa, como não tinha os meios de comunicação tão desenvolvidos como hoje, ele precisava levar ela a esses lugares, a essas realidades. Hoje nós temos essas informações na palma da nossa mão. Então, seja através de vídeos, conversas de podcasts, filmes, jornais. Então, é uma coisa assim que eu falo por mim que há bastante tempo não assisto telejornal, não vejo praticamente nada de TV. Mas agora na Divina Vontade, volta e meia a gente acaba tocando algumas realidades porque é importante para a gente ver, né, como que está degradado o mundo. E, então tem vários, hoje mais do que tudo, né, a mídia é bastante carniceira e apresenta bastante embora não apresente ali como sendo a maldade humana, né, mas demonstra naqueles episódios, né, naquelas realidades, naqueles fatos, naquelas notícias, naqueles acontecimentos que eles vão apresentando. E aí a gente, hoje, como filhos da Divina Vontade, a gente vai tocando essas realidades de uma forma diferente. A gente já não olha mais a notícia pela notícia, mas a gente vai buscando ali junto com Jesus tentar compreender ali, né, essa realidade dessa maldade realmente do ser humano que está nas trevas, o pecado que vem trazendo as suas consequências. Então são frutos desse desligamento, desse afastamento de Deus.
Então a gente vai tocando dessa forma e ao olharmos essa realidade, quando elas vêm, porque assim, a gente não sai procurando, né? A gente não sai procurando, mas essas coisas vêm até nós por causa da facilidade. E nós estamos no meio, né, inseridos nesse meio digital, não somos alheios a ele. Então, elas vêm para a gente. Então, Jesus vai apresentando muitas vezes essas realidades para que a gente vá tocando e a gente vá compreendendo. Mas é importante a gente fazer isso, quando a gente faz isso junto com Jesus, para ir compreendendo, para ir vendo ali com os olhos dele. E compreendendo ali como é que ele vê, como é que ele está vendo isso e conversando. Então, é isso que é a diferença hoje do nosso estado de vítima reparadora para ver essas realidades e fazer atos contrários, né? Ter pensamentos contrários, pensamentos de misericórdia mesmo pelas almas e de abominação dessas atitudes, desses pensamentos que o homem está tendo, mais do que nunca escancarado no nosso tempo. Então, seja através dos filmes mesmo, que muitas vezes a gente vê, as séries. Então, ontem mesmo eu não assisti todo e é um filme que eu já tinha assistido. Tava passando na Globo até. Aí minha filha estava lá assistindo, aí eu parei um pouquinho para poder acompanhar de um pedaço para frente do filme, que não lembro exato, acho que era terremoto, mas era em relação a terremoto. E, e os efeitos, né? Depois no final eu lembrei que eu já tinha assistido, mas já fazia bastante tempo. Então fui lembrando de algumas coisas, mas na época eu assisti um filme. Aí ontem quando eu fui assistindo, eu fui buscando assim compreender dentro, né, assistindo aquelas cenas lá da catástrofe, né, do terremoto ali da destruição que estava causando ali naquela região toda onde estavam acontecendo os terremotos, os prédios caindo, as pessoas morrendo. E depois veio depois um tsunami, invadiu tudo lá e acabando com o meio mundo. E aí eu fiquei pensando, Jesus amado, esses são os flagelos, né? Que já aconteceram muitos e muitos flagelos ao longo da história da humanidade. Tem acontecido e ainda acontecerão. E eu fiquei pensando nisso, né? Quanto que ainda vai acontecer flagelos semelhantes a esse ou até piores, para poder ir fazendo essa purificação, essa limpeza da terra que o Senhor precisa fazer. E aí, assim, aí a gente vai nesse pensamento, nesse sentimento. É diferente de quando a gente não conhece essa realidade da divina vontade, do que Jesus quer nos mostrar, da conversa que Ele quer ter com a gente, a forma da gente ver é diferente. Então, a gente não precisa que o Senhor nos leve na alma, o espírito, para poder tocar essas realidades. A gente está aqui na palma da nossa mão vendo essas, né? E aí o que a gente precisa fazer, diferente de outras pessoas, é ter ali essa conversa com Jesus, vendo ali com os olhos dele, escutando com os ouvidos dele, entendendo com o pensamento dele essas realidades e reparando, ficando junto com ele, fazendo companhia para ele, sofrendo junto com ele não somente pela maldade do ser humano, mas pelo pelos sofrimentos que advêm depois das consequências dessas maldades, desse afastamento, desses pecados todos. Então é diferente, é ser vítima diferente, é um martírio ali na alma ali de estar junto com ele, sofrendo com ele, e às vezes, né, em muitas realidades o que ele quer é que nós soframos para ele, que nós reparemos, né, esse sofrer reparando, sofrer no lugar de Jesus, para que ele não receba diretamente essas ofensas, e os sofrimentos também, que quando ele precisa castigar, ele precisa mandar os flagelos, ele sofre porque ele está ali punindo os membros do seu corpo, ali, né, partes do seu corpo. São seres humanos que estão nele, que são dele, são almas dele. E muitas vezes, para poder permitir que essas almas tenham a opção ali do arrependimento, muitas vezes é na dor. Então, que triste, né? Que as pessoas precisam passar pela dor extrema, muitas vezes, chegar lá no extremo para poder lembrar que Deus existe. Então, ele usa desse artifício, porque às vezes a pessoa vai mandando sinais, 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 e a pessoa não compreende, e precisa mandar os flagelos para entender que precisa de Deus. Então, os flagelos vêm nesse principal objetivo, das pessoas lembrarem que Deus existe e correrem para ela.
E aí é onde que ele consegue salvar um número maior de almas. Então, nós, ao estarmos fazendo companhia com eles, estamos ali, né, nesse auxílio, sendo auxiliares dele assim, nesse processo, recebendo em nós os sofrimentos, né, na nossa alma ali, os sofrimentos dessa rejeição, né, dessa realidade toda de maldades. Então, é isso, amém, Fiat.